Olá, eu sou Leandro Martins de Miranda, artista, professor de artes, teatro, pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior, responsável por esse canal Arte Brutal. Seja muito bem-vindo e nessa aula vou demonstrar alguns métodos básicos para realizar esboço, formas, a fim de montar um desenho com critérios de espaço, volumes e formas geométricas. Nessa aula eu demonstrarei o passo a passo do esboço e da construção de um desenho de uma raposa e de um gato. Preste atenção nessas instruções prévias para riscar com mais precisão e suavidade. Segure suavemente no lápis, não force como se estivesse escrevendo, realizando a caligrafia, pois se trata de aula de desenho. Realize esse círculo suavemente, esboçando um círculo. Não force o lápis. Deixe com que esse esboço fique bastante claro, porque depois você terá que apagar algumas dessas linhas. Então, é importante que o papel não fique marcado, não fique manchado e que a borracha não deixe marcas no papel. Por isso, o esboço deve ser feito sempre da forma mais suave e mais leve possível, para que o papel não fique marcado. Após realizar o círculo, comece a completar em torno da figura esses traços esboçando o nariz, o olho, toda a forma da cabeça da raposa e suas orelhas, além das suas costas. Lembre-se, trata-se de um esboço, então risque leve, risque suave, não force a mão. Caso necessário, segure um pouco atrás do lápis, não segure perto da ponta. Ao segurar um pouco atrás do lápis ou no meio do lápis, a sua pegada terá mais suavidade e você pode usar o lápis semi-deitado também. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar visualmente eu desenhando e realizando esses exercícios. Esse vídeo é apenas uma introdução. Preste atenção também em formas básicas. Mais tarde eu irei falar sobre isso. Bom, nessa terceira etapa já começamos a dar uma ênfase maior no olho dessa raposa. Ela está sendo ilustrada de perfil e você pode dar um destaque maior no olho, não force demais o lápis, escureça suavemente. Após escurecer um pouco o olho desse animal, você vai definir a forma em torno da boca e do focinho da raposa, que aqui no desenho está marcado de vermelho. Não utilize caneta vermelha, nem canetinhas, nem lápis coloridos. Faça diretamente com lápis, grafite preto e branco, tons de cinza. Nessa etapa, já começamos a definir um pouco mais as formas e os detalhes. Mas lembrando, ainda se trata de apenas um esboço, não é um desenho finalizado. Aqui nós temos a orelha, a outra orelha e o restante. Esses detalhes do círculo e alguns tracinhos do esboço que estão sobrando do desenho e que não foram destacados, mais escuros, os que ficaram mais claros, você pode apagar suavemente com a borracha. Essa é uma das formas de construir um desenho e facilitar a ilustração. Lógico que existem várias formas, vários métodos, várias técnicas de proporção, de espaço, de volume, de construção do seu desenho. Essa aqui é apenas uma delas. Próxima etapa agora vai ser para desenhar um gato. Risque suavemente da mesma forma que eu expliquei. Um círculo. Agora você vai riscar um círculo ovalado. Não risque forte, risque leve, porque isso depois deverá ser apagado com a borracha. Nessa próxima etapa, você pode completar igual está sendo demonstrado aqui nessa ilustração. Acrescente mais alguns detalhes. Perceba que ainda se trata de um esboço. Nessa etapa, já começamos a inserir mais detalhes na pelagem do animal, nas suas patas, no seu rosto. Agora conseguimos realizar alguns preenchimentos, alguns detalhes. Ao inserir tons escuros, conseguimos criar um contraste maior, dando um pouco de volume em algumas peças. Toda vez que você escurece uma área, aquela área que está mais clara, ela pula, ela salta para a frente da nossa visão. Isso cria um aspecto de mais volume nas figuras. Quando eu ensinar técnicas de sombreamento, isso vai ficar mais claro ainda e vamos poder até transformar círculos em esferas, produtos esféricos, criar volume, criar efeitos tridimensionais e mais realistas. Um exemplo desse gato aqui, colorido. Agora vamos passar para a ilustração da cabeça de um gato.
partindo também por formas geométricas. Lembrando que isso deve ser riscado suavemente, sem forçar a ponta do lápis. Não force a ponta do lápis, mantenha o seu pulso livre de tensão, não tensione a musculatura. Isso não é caligrafia, não é escrita, é um trabalho meramente visual. Não se trata de linguagem verbal. A linguagem verbal não funciona por imagens e a memória motora para uma caligrafia é um pouco diferente da memória motora para realizar um desenho. Novamente, é só ir preenchendo aos poucos. Você pode pausar o seu vídeo para ir desenhando. Mais uma etapa para você continuar realizando os outros detalhes, lembrando sempre riscando leve e suave para não deixar o papel marcado. Todos esses detalhes acrescentados, risque primeiro suavemente, só depois você vai destacar os contornos, deixando eles um pouco mais escuros. Agora, mais alguns detalhes acrescentados, é que nós temos um rosto quase pronto, quase modelado. Perceba que, à medida que nós escurecemos algumas pontas, algumas quinas, alguns detalhes, o desenho começa a ganhar mais vida, mais forma e, principalmente, mais volume. Utilizar formas básicas, esboços e sombreamento são métodos muito importantes para a construção de personagens, modelagem de humanos, de animais bípedes ou animais quadrúpedes. É também um exercício de espaço, de noção, de volume, de uma noção tridimensional para você deixar os seus desenhos mais convincentes. Encerramos por aqui e até a próxima.